Boa noite, meus irmãos. Hoje nós trouxemos, encerrando essa série sobre a palavra, sobre o falar, o irar, sobre a questão de ser tardio para falar, tardio para se irar, mas seja pronto para ouvir. Antes de falar, ouvir. E hoje nós encerramos. São vários estudos que fizemos a respeito da palavra que sai da boca. Hoje nós vamos também para Tiago, no capítulo 3, do versículo 3 até aí para frente, alguns versículos, não vou fazer ela toda, porque a gente tem esse estudo completo. Sobre o tropeço na palavra. O que é um tropeço? Trupicão, que em Minas Gerais a gente costuma muito falar do trupicão. A gente quando pega uma pedra ou um buraco na calçada, que a gente dá aquele trupicão. Tropeço na palavra é a gente tropeçar naquilo que está falando. Tomar muito cuidado. E Tiago vem nos chamar a atenção de sermos mestres da palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Cuidado com o que fala, porque o juízo para o mestre é maior do que para o discípulo. Cuidado com aquilo que fala, não tropeça não. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. O que é refrear? Puxar o freio. Tem um negócio aí entre os motoristas de caminhão que fala freio de arrumação. Eu confesso que não sei o que é isso. Refrear é parar. Frear aquele impulso de falar, tropeçar na palavra e sair falando, sair tagarelando por aí. Então, Tiago está dizendo que a gente tropeça em muitas coisas. E como? Então ele está dizendo, muito cuidado, porque o homem que consegue frear a palavra, ele domina todo o corpo. Tudo sai da boca. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Alguém já andou a cavalo? Atravessa, aliás, eu acho uma maldade isso, atravessa um ferro na boca do cavalo e desse ferro saem as rédeas. Eu já cavalguei muito, gosto muito de cavalgada. Hoje não posso mais, né? A idade não deixa, a coluna não deixa. Então, nós dirigimos o cavalo pela boca. E olha o tamanho do cavalo, né? Imenso, com aquelas 4 patas fortes. E nós dirigimos para a esquerda, para a direita, em frente, vira aqui, vira ali, tudo pela boca. Ele vai dar outro exemplo. Vede também as naus. Naus é navio. Que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. É um pequeno leme, né? É aquela roda que não sei se chama capitão, que fica ali dirigindo todo aquele grande navio através de um leme. Hoje em dia não tem mais, né? Hoje é tudo tecnologia para poder avançar esse navio. Mas era feito os navios com leme. Então, nós conseguimos dirigir um navio pelo leme. Nós conseguimos dirigir um cavalo pela boca, por um ferro atravessado na boca. Assim também, a língua é um pequeno membro,
Você sabia que a língua é o menor músculo do nosso corpo? E gloria-se de grandes coisas. Da boca sai aquele verbo de gloriar-se, de orgulhar-se. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Tiago está comparando a língua ao incêndio. Um pequeno incêndio, uma pequena fagulha pode incendiar todo um bosque, toda uma mata, toda uma floresta. Ele está comparando a língua ao fogo. E ele pega mais pesado ainda, quer ver? A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros. O que Tiago quer dizer com estar posta entre os nossos membros? A língua, ela tem uma boca fechada, né? A nossa mandíbula, ela fecha a língua lá dentro. E contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. O que Tiago quer dizer que ela é um fogo, inflamada pelo inferno? São as coisas más que chegam na nossa mente, a gente transfere para a língua e sai falando impropérios, usando esse pequeno músculo para poder inflamar, incendiar, iniciar uma fogueira, iniciar uma calúnia, uma fofoca, uma maledicência. É pela língua. Difamar alguém, falar mentiras, ofender, provocar guerras. Uma grande guerra inicia dentro da caserna. Lá no escritório do general, ele coloca lá o país que ele vai, ou a cidade que ele vai atacar, e ele comanda pela língua. Comando dos soldados, comando para pegar em armas, para matar, para ferir, para abusar, para judiar. É a língua. E é comandada pelo inferno. São os maus pensamentos que nos chegam pelos espíritos das trevas. Inflama, vem, implanta aquele pensamento na nossa mente, mas não é só grandes guerras, existem as pequenas dentro do lar, no seio familiar, com os nossos vizinhos, xingamos, esbravejamos, maltratamos pela língua. É isso que Tiago quer dizer, e ele continua. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto os répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, ou seja, o homem domina o mar, as criaturas do mar, da terra, as bestas feras, os répteis. O homem domina tudo. Quem não já foi naqueles circos antigos, graças a Deus não tem mais, onde se domava o leão, né? O domador com um chicote na mão, ele conseguia domar um leão. Nós domamos as bestas feras. Nós domamos o reino da natureza. Esse é o ser humano. Foi tudo domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Gente, essas palavras é de Tiago, dá uma olhada lá. A carta de Tiago, no capítulo 3, do versículo 1, aí vocês vão pegar até o versículo 12. Eu não vou ler ela toda, mas esse trecho tem que ser lido, ele não pode ser só falado. Tiago pega pesado mesmo, muito pesado. Então, a
A língua é um pequeno membro, mas que causa todo... Ela é uma peçonha. O que é uma peçonha? É venenosa. Peçonha é uma víbora venenosa. E a nossa língua é uma peçonha mortal. Até perdi aqui onde que eu estava, olha só. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Nós bendizemos, somos santos, bonzinhos, em nome de Deus, nós bendizemos, abençoamos, mas também nós fazemos o quê? Amaldiçoamos. Já ouviu falar em praga? Quem não acredita, pode acreditar. Praga existe. Nós lançamos uma vibração quando nós amaldiçoamos uma pessoa. Aconteceu comigo, gente. Eu fui vítima de uma praga. A pessoa estava com tanta raiva de mim, ela estava com tanto ódio por causa de uma pequena plantinha que eu não quis dar para ela, porque já estava prometido para outra pessoa. Quando ela bateu o olho, ela queria de qualquer jeito, e eu tentando convencer ela que eu traria outra para ela, mas aquela eu ia entregar naquele momento. Ela olhou nos meus olhos e disse: hoje mesmo, quando você chegar à sua casa, você vai encontrar uma desgraça. Não aconteceu na minha casa, não aconteceu com meus filhos. No dia seguinte, eu fui fazer uma palestra em outra cidade, que eu fazia palestra para tudo quanto é lado. Na época que eu era livre, hoje eu sou presa. Hoje eu sou enfermeira. Eu fui fazer a palestra, entrei desavisada num trevo, mas eu bati feio no carro que tinha entrado. O motorista do outro carro estava certo e eu estava errada. Paguei tudo. Na mesma hora eu falei, a motorista muito preocupada comigo, eu falei, não, eu não tenho nada, eu estou bem, está tudo bem, eu estou preocupada com você e o seu veículo. Vamos nos aquietar que eu vou pagar tudo. E o carro dela foi até um conserto não muito caro. E o meu carro, ele teve PT, perda total. Perda total, ele foi pro ferro velho. Ele desengonçou todinho com aquela batida. Eu não sei por que eu não tive um arranhão. Quer dizer, sei, proteção, né? Estava vindo de uma palestra, cansada, já era mais tarde da noite, a cidade era um pouco longe. Então, a praga pega, não tenha dúvida. A gente já falou sobre isso. Inveja, ciúme, maledicência, raiva, ira. Olha o que Tiago disse. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Ele está falando dos dois sentidos da coisa. Com a mesma boca, nós abençoamos e nós amaldiçoamos. Então, ele está perguntando, pode de uma fonte sair água doce e amargosa? Não. Ou a fonte é amargosa ou ela é doce. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. A gente tem que definir o que faz com a língua. Nós estamos soltando água doce ou amargosa? As duas ao mesmo tempo não dá. Abençoar e amaldiçoar.
A gente pode escolher. Isso se chama livre-arbítrio. Eu faço da minha língua aquilo que eu quero. Da minha boca saem palavras doces ou amargosas. Eu vou abençoar ou amaldiçoar aquela criatura. Com esse pequeno músculo que nada refreia. Fica aí então, para a nossa reflexão, Tiago, esse maravilhoso autor dessa carta. Tiago foi apóstolo de Jesus e irmão de Jesus. Que ele nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que a gente possa saber usar essa língua. Um beijo.